Olá, irmãos, mais uma vez aqui para nosso estudo bíblico. Nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos que vão nos acompanhar aí através ali no YouTube. Deus abençoe a sua vida, que esse seja um tempo precioso para nós. Nós vamos orar, em seguida nós entraremos aí na nossa abordagem. Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome santo, bendito. Nós nos alegramos por podermos ter esse tempo com o Senhor, ser instruídos pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que fale ao nosso coração, nos guie à verdade, edifica-nos e amadureça-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, do Teu povo, e nos capacite a vivermos uma vida legítima, frutífera e que em todos os aspectos tribute honra e glória ao Teu nome. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje continuar a nossa abordagem que tem seguido aí o Catecismo Maior. Hoje nós vamos fazer uma abordagem em cima da terceira pergunta do Catecismo Maior e vamos fazer alguns apontamentos acerca dessa pergunta, de algumas implicações que a resposta a ela traz a nós para uma melhor compreensão, um melhor trato com esse tema da fé cristã, fundamento da fé, e para um melhor uso desta verdade, desta instrução para a nossa vida prática, né? A fim de que venhamos a usar com sabedoria a instrução bíblica acerca desse tema. Bem, a terceira pergunta do Catecismo Maior é: o que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Resposta: as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Nós estamos acostumados com a expressão a única regra de fé e prática. É basicamente o mesmo direcionamento. Ainda que o termo prática traga a ideia aparentemente mais ampla, né? Então, toda prática de vida leva em consideração o que a Escritura nos ensina, né? Sobre como viver e agradar a Deus. Aliás, tem até um bom livro do Sproul com esse título, eu indico aos irmãos. Como viver e agradar a Deus. Bem, leremos o texto bíblico, Salmo 19, verso 7 até o verso 10, assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Outro texto que nós leremos como base aqui, como fundamento bíblico para o que a Bíblia diz de si mesmo, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler ainda 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 até o verso 21, diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E, ainda que estejamos lendo muitos textos, é importante para a gente fazer as conexões e ter a base, bíblica. Nós leremos o texto de Isaías 8:20, diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. É um paralelo muito legal aqui de Isaías com Pedro, que diz no verso 19: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Bem, nós vamos olhar para esse tema e pontuar algumas coisas aqui para nossa edificação. Primeiro, a resposta à pergunta, e nós acostumamos a tratar a Escritura como Escritura Sagrada, Palavra de Deus, ou Sagradas Escrituras. Por que nós nos referimos à Escritura como sagradas? Alguns têm a resposta, outros imaginam a resposta, mas muitas pessoas não pensam muito nisto e acabam tendo um relacionamento com a Escritura, se é que assim pode ser chamado, impróprio, como se fosse um livro qualquer, ou como se fosse um ídolo. Mas a Escritura tem um lugar de destaque e ela é chamada de Sagrada Escritura por uma razão. Nós precisamos ter uma relação com ela legítima, precisamos enxergá-la de forma legítima, interagir com ela de forma legítima. Por que então que ela é chamada de sagrada? Bem, porque a sua origem, a revelação dela, ela é dada por um Deus santo, separado. Ela contém e estabelece os santos ensinamentos deste Deus santo. E é o fundamento, é a regra, é o manual pelo qual o povo do Deus Santo pode alcançar uma vida e um procedimento santo na sua condução de fé e carreira cristã. Então, ela é a Sagrada Escritura por causa da sua origem, por causa do seu ensino e por causa do efeito que ela gera no povo de Deus. O Deus que deu é santo, o ensino deste Deus é santo e ela é apta e eficaz, na verdade suficiente, para tornar o povo deste Deus santo, santo também, em todo procedimento. Então é a Escritura Sagrada, nada se compara a isto, não tem nada em pé de igualdade com a Sagrada Escritura. Bem, considerando isto, nós podemos
pensar o seguinte, né? Em que, né, em quais aspectos é verdade que as Sagradas Escrituras são palavra de Deus. Em que aspecto isso é verdade? Elas são palavra de Deus. Bem, no aspecto literal da palavra. Ela é, em toda a sua extensão, a palavra de Deus. A Escritura, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, cada parte dela é palavra de Deus. Não há nela algo que não seja a palavra de Deus. Não há limitação, não há outro escrito que não seja chancelado por Deus na Escritura Sagrada. Né? Tudo nela, o estilo, a forma de escrita, o conteúdo, as histórias, tudo nela formam a revelação de Deus para o homem com o ensino de Deus para o homem. Tem um propósito em tudo que está contido, ou tudo que compõe o todo da Escritura. Então, ela é integralmente a palavra de Deus. Existe essa abordagem é importante porque existe já há muitos anos aí existe há muito tempo a expressão de que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou a Escritura contém a palavra de Deus. Há um erro crucial nessa afirmação. Ainda que muitas pessoas creiam nesta afirmação, ou que essas pessoas, ou que muitas pessoas vivem como se isso fosse verdade, ainda que não digam. Né? Uma forma de prática de relacionar-se com a Escritura como se ela contivesse, né? Como se nela ela fosse apenas um recipiente onde a palavra de Deus estivesse junto com outras misturas, é quando o cristão, o suposto cristão, pinça coisas da Escritura, partes da Escritura, dão mais ênfase e importância para certas partes da Escritura, ignora outras ou rejeita outras, como se não fossem importantes e não trouxessem ensinos espirituais e eternos, e usa esses pinçar, ou essas partes pinçadas, para guiar a vida, né? Como se isso fosse, ou apenas aquilo fosse a autoridade sobre a vida deles. Isto é uma maneira prática de se pensar que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus. Essa é uma expressão cunhada por Karl Barth. Né? E isto é o caminho do liberalismo. Pois, se a Escritura não é e apenas contém a palavra de Deus, como eu vou saber o que é palavra de Deus e o que não é? Não depende mais do que está aqui. Depende do que eu entendo ser a palavra de Deus. Eu posso considerar qualquer coisa palavra de Deus e qualquer coisa não palavra de Deus. Não dá para fazer essa separação de forma imparcial. O crivo de julgamento do conteúdo da Escritura é a própria Escritura. Toda ela. Então, a expressão que a Escritura contém a palavra de Deus é uma aberração, é uma heresia, é uma afirmação satânica que desde o princípio tenta descredibilizar o que Deus diz, o que Deus ensina, né? O que Deus afirma desde o Éden. Então, esse ataque à palavra de Deus deve ser refreado pela igreja, tanto no saber que a Escritura é a palavra de Deus, quanto no aplicá-la, estudar toda ela, não rejeitar nenhuma parte
e buscar em toda ela o ensinamento eterno e o alimento para a nossa alma. Né? Mas em certo sentido, o termo a Bíblia contém a palavra de Deus é verdade, em certo sentido. Né? É no sentido geral, amplo ou total. Como, por exemplo, diríamos, né? A Bíblia contém 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A Bíblia contém 66 livros. O todo dela contém 66 livros. Né? Então, e nesse sentido, a Bíblia contém a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está em toda a Bíblia. Mas fracionando, como é a perspectiva de Calvart e dos liberais que se seguem, está errado. Né? A Bíblia não contém porções, ou porções dela apenas é a palavra de Deus. Toda ela o é. Né? Bem, como a gente entende, então, como a gente consegue compreender que a Escritura é integralmente, na sua inteireza, a palavra de Deus, mas ter ali palavras de ímpios, citações de ímpios, palavras de Satanás, como que isso se alinha, né, com o fato dela ser a palavra de Deus? Bem, a Escritura é um livro que expressa a revelação de Deus para o homem. O ensino de Deus está contido em toda ela. E Deus usa, né, a história, a narrativa, os fatos, os diálogos, né, tudo isso é usado por Deus e, no todo, dentro do contexto que Deus estabelece, é palavra de Deus. Podemos citar aqui 2 exemplos. Primeiro, é o exemplo que nós encontramos no Salmo de número 53. Se nós pensarmos ali a afirmação, não há Deus, isto é uma tolice, é uma mentira, né? É um descalabro ímpio, não faz sentido uma afirmação solta como esta. Né? É uma impostura humana. Mas, se nós lermos o texto, que diz, né, diz o insensato no seu coração, não há Deus. A sentença ensina uma verdade. Isto é verdade divina, é palavra de Deus. A sentença mostra a origem da afirmação, traz o ensino espiritual para o seu povo, traz nutrição para o povo de Deus. É verdade de Deus isto. Então, a expressão inteira, o contexto revela aquilo que Deus quer ensinar. Um outro exemplo podemos citar o diálogo de Satanás com Deus, registrado em Jó, capítulo 2, no qual Satanás diz o seguinte: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Esta foi uma mentira de Satanás. É uma mentira. Mas quando nós olhamos o texto todo, diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Sem a primeira parte, fica parecendo que Deus disse isto, mas a segunda parte revela a origem dessa afirmação.
Isto, a sentença toda é a palavra de Deus. Registra o caráter de Satanás, a motivação de Satanás, quem é, ensina sobre ele e suas intenções. É uma verdade de Deus, né? É palavra de Deus. Uma outra, esse é um caso real, né? Alguém publicou na rede social a seguinte frase, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí teve chuva de amém e glória a Deus e tudo mais na rede social, até que o dito cujo que colocou lá embaixo escandalizou-se, né? Escreveu lá escandalizado e disse quem tinha dito aquilo, né? Citando Mateus 4, né? Satanás disse isso para Jesus, né? Mostra os reinos e tal, diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E a resposta de Jesus foi que a palavra de Deus, a Escritura diz que só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então, veja que o todo, né, a narrativa inteira é a palavra de Deus, traz o ensinamento de Deus. Mas pensar, né, pegar partes soltas, descontextualizar, isto não configura a palavra de Deus, né? Nós temos que ter esse cuidado. Quando nós tratamos com a Escritura, nós precisamos olhar para ela como um todo. Ela tem um princípio hermenêutico que é ela mesma. Ela tem um ensino fundamental que está dentro de um contexto, que não pode ser tirado dali, né? Então, quando analisamos afirmações, quando lemos citações bíblicas, quando usamos textos bíblicos, nós precisamos levar em consideração o que aquele versículo, aquela parte do versículo quer dizer naquele contexto. Aqui ou a que aquilo está ligado, né? Qual é o assunto que Deus está ensinando? Qual é o princípio espiritual? Nós não podemos simplesmente interpretar textos isolados, porque isso nos faz cair na heresia e nos faz corromper a palavra de Deus e atacar o próprio caráter divino e a santidade divina contidas ou presentes na sua revelação. Então, toda a Escritura é a palavra de Deus, inclusive as citações que Deus faz na sua palavra, que Deus usa na sua palavra, provenientes de outras fontes, homens ímpios, o próprio Satanás, pessoas que são inimigas do povo de Deus, né? Mentiras que estão contidas ali, que estão registradas na Escritura, né? O uso de mentiras na narrativa bíblica, tudo isto ensina um princípio valioso, traz um ensino espiritual e deve ser visto dentro do contexto, não pode ser isolado, porque aí então Deus seria tido como um Deus não santo, não verdadeiro, não reto, não justo, e a sua palavra seria corrompida. Então toda ela é a palavra de Deus, e aquilo que Deus cita é a palavra de Deus, porque ensina aquilo que Deus pretende ensinar e provém dele mesmo. Seguindo aqui, considerando então esta abordagem, nós precisamos pensar no que a Escritura traz para nós, né? Quais as duas coisas, os dois princípios fundamentais para os quais a Escritura é regra para nós. Qual a nossa relação, ou na nossa relação com a Escritura, nós precisamos ter em mente que ela é nossa regra, é o nosso manual, é o nosso guia, né? Então, quais são os pilares, ou em quais áreas, né, ela é regra para nós? Primeiro, ela é a nossa regra de fé. Nós não podemos crer e nem sustentar, alimentar e manter a nossa fé sem Escritura. Ela é
a nossa regra de fé. Não podemos crer direito, corretamente. Não podemos crer sem Escritura. Sem Escritura, qualquer coisa que é dita como fé, na verdade é crendice. Se não tem Escritura como fundamento, se tem outra coisa como fundamento, a tradição familiar, a tradição religiosa, a tradição socio-religiosa e coisas do tipo, não é fé, é crendice, né? E em grande medida superstição. Então, a Escritura é a única regra de fé da igreja, né? A igreja fundamenta a sua fé no que a Escritura afirma sobre Deus, sobre si mesmo, sobre salvação e todos os temas teológicos que temos aqui. Segundo, ela é a nossa regra de prática ou de obediência, como diz aí o Catecismo Maior. Nós não podemos obedecer a Deus sem sabermos qual é a vontade de Deus para nós. E isso está na sua palavra. É Deus dizendo. A palavra de Deus é a instrução de Deus para o seu povo viver e agradá-lo, né? Viver e honrá-lo. A única forma de fazer aquilo que de fato agrada a Deus é seguindo o que Ele nos instrui na sua palavra, vivendo segundo o padrão de Deus, nos comportando conforme o que Ele diz. E Ele fala sobre todos os aspectos da nossa vida, né, da nossa conduta. Então, a Escritura é a nossa única regra de fé e de obediência, né? A nossa única regra de fé e prática. Existe ou pode existir algo paralelo, uma forma paralela de obter, né, conhecimento, instrução, de alimentar a fé ou a conduta, ou guiar a conduta? Não existe, não pode existir. Tudo precisa estar subordinado à Escritura. Paulo afirma no capítulo 10 da primeira carta, dizendo o seguinte: anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando nós cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tudo tem que estar subordinado a Cristo. Por isso que é um perigo, né, o mau uso ou o uso discriminado ou o uso, né, em qualquer ambiente ou no ambiente litúrgico, das experiências, né, dos testemunhos de experiências. E em muitos segmentos religiosos, esses testemunhos são o ponto alto, junto com a música, o ponto alto da adoração, né, do culto, da instrução bíblica. Então, o testemunho é experiência pessoal, algo que é particular, algo que é de foro íntimo, algo que é a minha experiência com Deus, se torna regra de fé para os outros. Isso é perigoso, isto é rebaixar a Escritura, é atacar a suficiência da Escritura. Isto é criar um concorrente com ela. Outro problema é a tradição. Muitas pessoas não conseguem abraçar a fé genuína, legítima fé, porque estão presas à tradição da igreja, né? De séculos, né? Sempre fez assim, cremos nisso, né? O líder disse isso e tudo mais. E isto assume o lugar da Escritura. Não tem como. A Escritura fica em segundo plano quando nós colocamos outra fonte de autoridade sobre nossa vida, né? Quer seja o testemunho, quer seja a tradição, quer seja a palavra profética de um suposto profeta moderno. Tudo isto concorre com a suficiência do que já foi registrado, que Deus já registrou como única regra de fé e prática. Então é perigoso, na verdade não é perigoso, é nocivo nós
nos deixarmos seduzir por esse tipo de segmento. Por mais agradável, palatável e sedutor que possa ser, a palavra de Deus, a escritura do Antigo e Novo Testamento precisa ser suficiente para nós. E um outro aspecto que é importante pontuar aqui é acerca da nossa consciência, né? Como que nós tratamos com isto, né? É errado dizer que a nossa consciência, ou que a consciência é nossa guia de fé e de conduta, né? Muitas pessoas acabam abraçando essa ideia, a minha consciência diz isso, né? O meu coração diz isto, tal. E é um bom parâmetro, é uma boa regra, né? É um bom crivo de julgamento a consciência? Não é. A nossa consciência não tem condição de dizer o que é certo e o que é errado. O nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Enganoso, como diz Jeremias. As nossas justiças são como trapos da imundícia, como diz Isaías, né? Como afirma o salmista, e também Paulo, citando o salmista em Romanos 3, não um justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos a uma se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus. Então, a nossa consciência é uma boa guia de fé e prática? Não é. Não é. Porque a nossa consciência só tem condição de julgar, de avaliar, né, aquilo que a pessoa está fazendo baseado naquilo que ela acredita ser certo. Mas a nossa consciência não tem condição de dizer se de fato é certo ou não. Por si só, não. Ela é parcial, ela é corrupta, ela é contaminada pelo pecado e só deixará de ser na glorificação. Então, a única regra de fé e de prática, de obediência, de conduta, tem que ser aquilo que é santo, imparcial, aquilo que é reto de fato, aquilo que provém de Deus, portanto, as Sagradas Escrituras. Não se deixe guiar por outra fonte. Não se deixe iludir. Um sem número de pessoas tem muita dificuldade com instruções como esta, em acreditar nessas coisas e se valer da Escritura como única fonte de autoridade, porque no início da carreira cristã aprenderam de outra maneira. Então, aquele primeiro ensino parece que impregnou no coração. Acreditam em novas revelações, acreditam em ensinos antigos, né? Em ensinos que destoam do todo da Escritura, mas acham que não, mas também não examinam. Então, cuidado. Debruce sobre a palavra, aprenda a palavra, aplique a palavra e somente a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e de obediência. Que Deus te abençoe, te instrua, te guie, te fortaleça e te dê o vigor para viver e agradar a Deus, segundo o que ensina a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, pela Tua palavra e graça. Pedimos em nome de Jesus que nos fortaleça, nos ajude a debruçarmos sobre o Teu ensino e a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e te sustente em todas as coisas, em nome de Jesus.